Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos em mais um programa Luz para o Meu Caminho. Hoje, dia 21 de abril, se comemora Tiradentes, esse mártir brasileiro, que foi enforcado por lutar pela independência do Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre a história desse homem. Então, antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu peço que você colabore com esse canal, Você pode nos ajudar, é grátis, é fácil, simplesmente você precisa apenas, se não é inscrito, então clique no botão vermelho aí na sua tela para se inscrever aqui no nosso canal. Então você vai fazer parte dos inscritos desse canal. Também acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Sempre que colocarmos um vídeo novo no canal, você será notificado e não vai perder nenhuma novidade, vai ver com certeza em primeira mão. Também deixe o seu gostei, porque é importante para que o YouTube entenda que esse vídeo, que esse conteúdo aqui no nosso canal é relevante, e assim ele estará enviando para mais pessoas, e assim estaremos alcançando mais pessoas para o reino do Senhor Jesus, tá ok? Então se você já fez tudo isso, então vamos entrar no nosso tema. O tema de hoje é o seguinte: mártir, fiel até a morte. Um mártir, em grego, mártiras, testemunha. É uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar ou por recusar a renunciar, ou ainda por recusar a defender uma causa exigida por uma força externa. Em muitos casos, o termo é atribuído a alguém que morre, seja em batalha ou por execução, em nome de um ideal social ou político. As origens da popularização do termo, contudo, têm caráter religioso, se referindo inicialmente a uma pessoa que morre por sua fé, pelo simples fato de professar uma determinada religião, ou por agir coerentemente com a religião que professa. Do ponto de vista cristão, e dentro do contexto do Novo Testamento, pode-se dizer que mártir é aquele que preferiu morrer a renunciar à sua fé, por defender a veracidade do que consiste a palavra de Deus, entregando a própria vida para este fim, para que a essência desta verdade fosse preservada. Estima-se que 70 milhões de cristãos tenham sido martirizados desde os tempos de Jesus. São considerados mártires aqueles que morrem nas perseguições religiosas. Dos apóstolos de Jesus, seu amado discípulo João, filho de Zebedeu, foi o único que não morreu mártir. Uso laico. O termo pode ser utilizado também num sentido mais laico, associado a alguém que sacrifica sua vida por uma causa. No Brasil, o termo mártir é historicamente associado à figura de Tiradentes, num sentido político da palavra. Tiradentes é chamado de mártir da Inconfidência Mineira, por ter sido o único participante do movimento a ser condenado à morte pelo trono português. O dia 21 de abril é feriado nacional. Trata-se de uma homenagem que o Brasil presta ao sacrifício de Joaquim José da Silva Xavier, que foi enforcado e esquartejado a 21 de abril de 1792, devido a seu envolvimento com a Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos organizados pelos habitantes do território brasileiro, no sentido de conseguir a independência do país em relação a Portugal. Vale a pena saber exatamente por que se presta essa homenagem a Tiradentes. No século XVIII, o Brasil era uma colônia portuguesa
que gerava grandes lucros para sua metrópole, em função do ouro e dos diamantes que haviam sido descobertos na região que ficou conhecida como a das Minas Gerais. Essa região tornou-se o centro econômico e cultural do país. Nela surgiram várias cidades ricas e importantes, como Vila Rica, atual Ouro Preto, São João del Rei e Sabará. Portugal explorava o ouro brasileiro, mas nem todas as pessoas ligadas ao garimpo pagavam os impostos que a metrópole cobrava. Também havia muito contrabando das riquezas minerais. Além disso, essas riquezas não eram infinitas e começaram a se tornar escassas. O governo português, porém, acreditava que a diminuição no volume dos seus lucros com a mineração se devia ao contrabando e à sonegação dos brasileiros. Por isso, começou a aumentar os impostos e tomar medidas repressivas contra os naturais da terra. Desse modo, os brasileiros se revoltaram, e isso aconteceu quase na mesma época em que os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra. Ao mesmo tempo, na Europa, filósofos e pensadores criticavam a monarquia e o poder absoluto dos reis. Tudo isso influenciou as elites de Minas Gerais e as levou a conspirar em prol da independência. A maioria dos conspiradores eram homens ricos e cultos, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Pobre somente o Tiradentes, que era um simples alferes, cargo militar semelhante ao de tenente, e que tinha esse apelido por exercer também o ofício de dentista. Entretanto, era ele quem saía às ruas, procurando conquistar a adesão do povo ao movimento. Resultado: durante o julgamento, todos os que tinham posses conseguiram escapar da pena máxima, trocando-a pela prisão ou pelo exílio. Quanto a Tiradentes, acabou condenado à morte e ao esquartejamento, para que as partes de seu corpo ficassem expostas ao público, de modo a desencorajar outras tentativas de rebelião. Executado como um criminoso, Tiradentes se transformou no primeiro herói brasileiro, logo após a nossa independência, em 1822. O texto de Atos, no capítulo 1 e o versículo 8, afirma: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." A palavra testemunha é tradução do termo grego mártir. Mártir é aquele que está disposto a morrer pela causa que defende. Como testemunhas de Cristo, devemos estar dispostos a morrer pela nossa missão. Com certeza, isso não é uma tarefa fácil. Assim, o texto afirma que receberemos um poder para exercer esta missão. A palavra poder é traduzida do termo grego dynamis. Dynamis pode significar poder, força, energia, capacidade. É a raiz de nossa palavra dinamite, que dá uma ilustração interessante. O poder que recebemos, que é o próprio Espírito Santo, recebido na conversão, é um poder interno muito grande, que nos capacita para exercermos a nossa missão de testemunhas. O texto afirma ainda que devemos ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém era a cidade local daqueles que estavam ouvindo a Jesus. Judéia era a região maior em que eles estavam. Samaria era uma região vizinha, e os confins da terra representam o mundo todo. Quando Jesus
fala que eles deviam ser testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele mostra que isto deve acontecer simultaneamente, ou seja, devemos fazer missões em nossa cidade, em nosso estado, nos estados vizinhos, nosso país, mas também no mundo todo. Esta é a nossa missão, sermos testemunhas de Jesus onde for possível, que no Espírito Santo possamos cumprir a nossa missão, testemunhando de Jesus em todos os lugares, seja indo e testemunhando pessoalmente, seja orando pelos missionários, seja contribuindo com aqueles que se dispõem a ir. Faça a sua parte, seja uma testemunha de Cristo. O testemunho cristão é o relato histórico da vida na igreja primitiva, que equivalia a martírio pela fé, com exceção de João, que foi exilado em Patmos e lá escreveu o Apocalipse. Todos os apóstolos foram martirizados em morte violenta pelo nome de Cristo Jesus. O testemunho apostólico consistiu em relatar o que ocularmente presenciaram, o que padeceram por não negarem a fé no nome do seu Mestre, Jesus. Pregar e dar continuidade por intermédio do Evangelho, relatando acontecimentos na vida terrena de Jesus. Cumprir o ID, recomendado por Jesus a toda criatura. Hoje, em alguns lugares do mundo, cristãos sofrem ainda martírio por não negar a fé, ou por tentar professar sua fé. Já nos países onde há liberdade de culto, o martírio cristão equivale ao mandamento de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, significando o automartírio da vontade pessoal para imperar a vontade da palavra. Morre o velho homem para um nascer de novo. Na época de Nero, surgiu a primeira perseguição aos cristãos, em Roma, no ano 67. Ele foi um governante que cometeu muitas atrocidades, incendiou a cidade de Roma e, por fim, colocou toda a culpa desse incêndio sobre os cristãos, que foram nesse tempo perseguidos e mortos em fogueira, simplesmente por acreditar e seguir a Jesus Cristo. Anos depois, com outros governantes iguais ou piores do que Nero, os cristãos se tornaram um espetáculo para os romanos. Eram colocados em arenas com feras famintas que os devoravam vivos até a morte. Outros foram mortos ao fio da espada. Podemos ver a referência que nos comprova isso. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 35, a parte B, até o versículo 39, que diz: Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Jesus não morreu como mártir. Todos os cristãos que foram perseguidos e mortos morreram pela causa do Evangelho de Cristo. Jesus não apenas pregava o Evangelho, ele é o próprio Evangelho. Ele é o nosso Salvador. Vamos ver a referência que nos comprova isso. João capítulo 10 e o versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou,
tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aqui nós vemos que Jesus, ele se doou pela humanidade, ele entregou a sua vida por nós. Contrário dos cristãos e dos apóstolos, que morreram e que têm morrido pela causa de Cristo. Eles apenas pregam a palavra, e pregavam a palavra de Cristo. Eles por si só não tinham poder de salvar ninguém e também não tinham poder de se salvar daquele martírio. Mas Jesus, sim, ele tinha total controle. Esse versículo nos garante que ele tinha o poder em suas mãos, o poder de dar a vida e de reavê-la. Por isso, Jesus não pode ser considerado como mártir. Vamos ver mais uma referência que está em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 17. Diz assim: Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse versículo nos garante que Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. Esse versículo comprova que Ele é Deus, que Ele se tornou homem para morrer em nosso lugar. Porém, Ele venceu a morte, venceu o inferno. Ele tem total controle sobre todas as coisas. Isso não o torna um mártir, mas sim o nosso Deus e nosso Salvador. Esse versículo nos comprova que Jesus venceu a morte. Todos aqueles que morreram por amor a Jesus Cristo, pela causa do Evangelho, morreram, mas não reviveram novamente. A alma deles se encontra no paraíso. Nós temos um versículo que garante que um dia Jesus há de vingar o sangue de cada um deles que morreram por amor ao seu nome. Vamos ver então o versículo que comprova isso? Está escrito em Apocalipse 6 e o versículo 9, que diz: Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então esse versículo nos garante que eles estão debaixo do trono, clamando por vingança. E um dia serão vingados. Esse versículo que nós lemos comprova isso. E a gente vê que depois da vinda de Cristo, Jesus ele está para buscar a igreja. Nós estamos vivendo esse tempo. A única coisa que resta para o povo de Deus aqui na terra esperar é a vinda de Cristo. Então nós estamos esperando. Sabemos que pode ser a qualquer momento. Após a vinda de Cristo, virá uma grande tribulação que nunca houve e nem jamais haverá. Então, no final de tudo, diz a palavra de Deus que terá uma batalha final entre Satanás e os seus adeptos e Jesus Cristo e a sua igreja. E diz o versículo que o Cordeiro os vencerá. Jesus há de vencer com apenas o poder da palavra. É a espada que vai sair da boca dele. E nós vemos que aqueles que não negaram o nome de Jesus na época da grande tribulação serão salvos. Tem um versículo que comprova isso. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono,
e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelo século dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. É maravilhoso a gente ver que até aquele, que entrega a sua vida por amor a Cristo aqui nessa terra, parece que está perdendo, a sua vida aqui. Mas é como Paulo disse, que a pessoa está ganhando. Quem perder a sua vida vai ganhar na eternidade. Está registrado no livro de Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 21, que diz: Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O próprio Jesus nos garantiu isso. Está escrito no livro de Mateus 16, o versículo 24 e o 25, que diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Existem muitas passagens bíblicas que nos ajudam a entender e a amar a igreja perseguida. Cristo, nosso Salvador, no Evangelho de São Mateus, ouvindo a confissão de Simão Pedro, o qual, antes que todos os outros, reconheceu abertamente que ele era o Filho de Deus, e percebendo a mão providencial de seu Pai nisso, o chamou, aludindo a seu nome, de rocha, rocha sobre a qual edificaria sua igreja, com tal força que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E com estas palavras se devem observar 3 coisas. Primeiro, que Cristo teria uma igreja neste mundo. Segundo, que a mesma igreja sofreria uma intensa oposição, não só por parte do mundo, senão também com todas as forças e poder do inferno inteiro. E em terceiro lugar, que esta mesma igreja, apesar de todo o poder e maldade do diabo, se manteria. Vemos esta profecia de Cristo, verificada de modo maravilhoso, porquanto todo o curso da igreja, até o dia de hoje, não parece mais que um cumprimento desta profecia. Primeiro, o fato de que Cristo tenha estabelecido uma igreja não necessita demonstração. Segundo, com que força se opuseram contra a igreja? Príncipes, reis, monarcas, governadores e autoridades deste mundo. E em terceiro lugar, como a igreja, apesar de tudo, tem suportado e retido o que lhe pertencia. É maravilhoso observar que tormentas e tempestades ela tem vencido. E para uma mais evidente exposição disto, tenho preparado essa história, com o fim, primeiro, de que as maravilhosas obras de Deus em sua igreja redundem para sua glória, e também para que, ao expor-se a continuação e história da igreja, possa redundar em maior conhecimento e experiência para proveito do ouvinte e para a edificação da fé cristã.
Jesus advertiu os discípulos sobre a realidade da perseguição. Veja, está escrito em Mateus, capítulo 5 e o versículo 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Também temos uma referência em Mateus, capítulo 10 e o versículo 16, que diz: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Também abra sua Bíblia em João, capítulo 15 e o versículo 20, que diz: Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Além disso, Jesus deu detalhes sobre as formas de perseguição, e isso não se limitou aos tempos bíblicos. Podemos presenciar falsas acusações, depreciação e tratamento desprezível aos cristãos em nossos dias. Abra sua Bíblia também em João, capítulo 8, versículo 48 e o 49, que diz: Os judeus lhes responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? E está endemoniado? Disse Jesus: Não estou endemoniado. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Também abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, e o versículo 22, que diz: Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Também abra em Mateus, capítulo 10, e o versículo 17, que diz: Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Paulo também escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 12, que diz: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja as palavras de um líder cristão perseguido na China, depois de ter passado 40 anos na prisão. Eu provei da alegria de Jesus dentro de uma cela, porque ali somente Ele poderia me amparar, e eu tive uma grande experiência. Outro líder de uma pequena igreja na Indonésia contou sobre sua rotina. Todos os dias nos preocupamos se nossos filhos voltarão para casa, se a igreja será atacada ou se vamos perder algum irmão por causa da violência dos perseguidores. O que realmente acontece dentro da mente daqueles que perseguem os cristãos? A perseguição é a consciência do ódio do mundo a Cristo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 19 e o 20, que diz: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Veja também o que disse um pastor colombiano que trabalhou em áreas dominadas pela guerrilha. A resistência é nossa tarefa, nosso ministério e nosso poder nesses últimos dias. E nas mãos de Deus, nossa resistência nunca pode ser desperdiçada, concluiu. Veja que está escrito em Hebreus, capítulo 10, e o versículo 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Ore e interceda pelos cristãos perseguidos, nos mais de 60 países espalhados pelo mundo, onde o cristianismo é hostilizado
e os seus seguidores são maltratados, desprezados, torturados e presos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5 e o versículo 16, que diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos ver agora a história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes. 1. Estevão, o primeiro mártir. Ele foi o seguinte a padecer. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com a que predicou o Evangelho aos entregadores e matadores de Cristo. Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram fora da cidade, apedrejando-o até matá-lo. A época em que sofreu supõe-se geralmente como a Páscoa posterior à da crucificação de Nosso Senhor e na época de sua ascensão, na seguinte primavera. A continuação, suscitou-se uma grande perseguição contra todos os que professavam a crença em Cristo como Messias ou como profeta. Lucas nos diz de imediato que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e que todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Atos, capítulo 8, e o versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Em volta de 2.000 cristãos, incluindo Nicanor, um dos 7 diáconos, padeceram o martírio durante a tribulação suscitada por causa de Estevão. Atos, capítulo 11, e o versículo 9. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. 2. Tiago, o maior. O seguinte mártir que encontramos no relato segundo Lucas, na história dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente de Nosso Senhor, porque sua mãe Salomé era prima irmã da Virgem Maria. Não foi até 10 anos depois da morte de Estevão que teve lugar este segundo martírio. Aconteceu que tão pronto como Herodes Agripa foi designado governador da Judéia, que com o propósito de congraçar-se com os judeus, suscitou uma intensa perseguição contra os cristãos, decidido dar um golpe eficaz, e lançando-se contra seus dirigentes. Não se deveria passar por alto o relato que dá um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria. Nos diz que quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar do seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento, caindo a seus pés para pedir-lhe perdão, professando-se cristão e decidindo que Tiago não receberia sozinho a coroa do martírio. Por isso, ambos foram decapitados juntos. Assim, recebeu, resoluto e bem disposto, aquele cálice que ele tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Timão e Pármenas sofreram o martírio por volta daquela época, o primeiro em Filipos e o segundo na Macedônia. Estes acontecimentos tiveram lugar no 44 depois de Cristo. Terceiro, Felipe nasceu em Betsaida, da Galileia, e foi chamado primeiro pelo nome de discípulo. Trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu o martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, encarcerado e depois crucificado, no ano de 54 depois de Cristo. Quarto, Mateus.
Sua profissão era arrecadador de impostos e tinha nascido em Nazaré. Escreveu seu evangelho em hebraico, que foi depois traduzido ao grego por Tiago o Menor. Os cenários de seus trabalhos foram Pártia e a Etiópia, país no que sofreu o martírio, sendo morto com uma lança na cidade de Nádaba, no ano 60 depois de Cristo. Quinto, Tiago o Menor. Alguns supõem que se tratava do irmão de Nosso Senhor, por parte de uma anterior mulher de José. Isto resulta muito duvidoso e concorda demasiado com a superstição católica de que Maria jamais teve outros filhos, além de Nosso Salvador. Foi escolhido para supervisar as igrejas de Jerusalém e foi o autor da epístola ligada a Tiago. À idade de 99 anos, foi espancado e apedrejado pelos judeus, e finalmente abriram-lhe o crânio com um cacetete. Sexto, Matias. Dele se sabe menos que da maioria dos discípulos. Foi escolhido para encher a vaga deixada por Judas. Foi apedrejado em Jerusalém e depois decapitado. Sétimo, André. Irmão de Pedro. Predicou o evangelho a muitas nações da Ásia, mas ao chegar a Edessa foi apreendido e crucificado numa cruz, cujos extremos foram fixados transversalmente no chão. Daí a origem do termo de cruz de Santo André. Oitavo, Marcos. Nasceu de pais judeus, da tribo de Levi. Supõe-se que foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como amanuense, e sob cujo cuidado escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pelo populacho de Alexandria, e em grande solenidade de seu ídolo, Serapis, acabando sua vida em suas implacáveis mãos. Nono, Pedro. O bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado, como alguns escrevem, em Roma, embora outros, e não sem boas razões, tenham dúvidas a esse respeito. Egésipo diz que Nero buscou razões contra Pedro para dar-lhe morte, e que quando o povo percebeu, rogaram-lhe insistentemente que fugisse da cidade. Pedro, ante a insistência deles, foi finalmente persuadido e se dispôs a fugir. Porém, chegando até a porta, viu o Senhor Cristo, acudindo a ele, e adorando, lhe disse: Senhor, aonde vais? Ao que ele respondeu: a ser de novo crucificado. Com isto, Pedro, percebendo que se referia ao seu próprio sofrimento, voltou à cidade. Jerônimo diz que foi crucificado cabeça para baixo, com os pés para cima, a petição dele, porque era, disse, indigno de ser crucificado da mesma forma que seu Senhor. Décimo, Paulo. Também o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, após seu enorme trabalho e obra indescritível para promover o Evangelho de Cristo, sofreu também sob esta primeira perseguição sob Nero. Diz Obadias que quando se dispôs sua execução, Nero enviou 2 dos seus cavaleiros, Férega e Partêmio, para que lhe dessem a notícia de que ia a eles, para que eles acreditassem. Ele disse-lhe que em breve acreditariam e seriam batizados diante de seu sepulcro. Feito isso, os soldados chegaram e o tiraram da cidade,
para o lugar das execuções, onde, depois de ter orado, deu seu pescoço à espada. 11º, Judas, irmão de Tiago. Era comumente chamado Tadeu. Foi crucificado em Edessa, no ano 72 d.C. 12º, Bartolomeu. Predicou em vários países e, tendo traduzido o Evangelho de Mateus na linguagem da Índia, o propalou naquele país. Finalmente, foi cruelmente açoitado e logo crucificado pelos agitados idólatras. 13º, Tomé, chamado Dídimo, predicou o Evangelho em Pártia e na Índia, onde, por ter provocado a fúria dos sacerdotes pagãos, foi martirizado, sendo atravessado com uma lança. 14º, Lucas. O evangelista foi o autor do evangelho que leva seu nome. Viajou com Paulo por vários países e se supõe que foi pendurado de uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. 15º, Simão, apelidado de Zelote, predicou o evangelho na Mauritânia, África, inclusive na Grã-Bretanha, país na qual foi crucificado no ano 74 d.C. 16º, João, o discípulo amado, era irmão de Tiago, o maior. As igrejas de Esmirna, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele. Foi enviado de Éfeso a Roma, onde se afirma que foi lançado num caldeiro de óleo fervendo. Escapou milagrosamente, sem dano algum. Domiciano desterrou posteriormente na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, o libertou. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta. 17º, Barnabé. Era de Chipre, porém de ascendência judia. Supõe-se que sua morte teve lugar por volta do ano 73 d.C. E apesar de todas essas contínuas perseguições e terríveis castigos, a igreja crescia diariamente, profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e dos varões apostólicos, e regada abundantemente com o sangue dos santos. E assim nós finalizamos mais um programa Luz para o Meu Caminho. Que vocês possam se conscientizar mais que para a Igreja de Cristo ter chegado aonde chegou, muitos sangues foram rolados, né? Muitas cabeças foram cortadas. Que nós possamos também ter uma fé como a deles, né? Que não negaram ao Senhor Jesus, que foram fiéis realmente até o fim. Então, nesse momento, vamos fazer uma oração em especial para todos aqueles, né, que são missionários, pessoas que estão em países que não pode nem se dizer que é cristão, porque isso pode ser uma afronta e sim condenado à morte, né? Ao enforcamento, ou também a tiros, né, com armas, ou a espada, né, cortando a cabeça. Então, independente do país, sabemos que ainda existem países que não toleram o cristianismo, né? Então, vamos orar agora em especial para todos os missionários. Amém? Então, curva sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, é em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós estamos orando agora em favor de todos os missionários, aquelas pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para levar o Evangelho de Cristo a todas as nações, pessoas que estão em países que são islâmicos, que são muçulmanos, países que não toleram e não aceitam os cristãos, né?
mas que o Senhor possa ir de encontro a essas famílias, a esses missionários, né, tanto os casais quanto as crianças, que o Senhor possa protegê-los e dar força para eles suportar realmente até o fim, que o Senhor possa dar força para que eles continuem pregando o Evangelho do Senhor Jesus a todos que necessitam, que através da vida de cada um deles, o Senhor possa alcançar mais almas para o reino do Senhor Jesus. Nós oramos em favor deles, em nome de Jesus. Amém. Então, um grande abraço para você. Agradecemos pelo carinho, por você acompanhar até o fim mais um programa Luz para o Meu Caminho. Que Deus possa falar melhor ao teu coração. Um grande abraço e nos vemos no próximo programa. Até lá! Somente a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra. Ensine as minhas palavras a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. AMRL3, o canal da família cristã. Banda RL3 Álbum Rota da Luz, em todas as plataformas digitais. A tua palavra e agora com vocês, o nosso... Ainda percorrendo na minha jornada, eu buscava caminho de paz, mas não... Rende Moura Oficial.
lendo comentários e vídeos curtos, com momentos em família, registrando tudo no Eu Curti. Na Igreja Monólogos da Bíblia. Unbox total no canal. Montando e desmontando do meu jeito. Com playlists das peças infantis. Culto doméstico toda segunda-feira aqui no canal. Inscreva-se já para ver novos vídeos e lives do canal. JM RL3. Valeu!